tarde. Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e hoje tenho o prazer de receber aqui as alunas de medicina da Ubra, a Ana Carolina Silveira e a Júlia Berch, que apresentaram um trabalho no Congresso Internacional de Neurologia e Neurociência na Flórida em novembro do ano passado. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, como que foi essa experiência de apresentar, assim, é um congresso muito importante na área, né, da medicina. Sim, foi surreal. Eu falava para Ana o tempo inteiro que estava difícil de acreditar que aquilo que estava acontecendo, estava difícil de cair a ficha, e eu só fui entender a dimensão do congresso e de tudo que a gente conquistou quando a gente chegou lá. Daí começou a cair minha ficha e eu comecei a entender o que a gente tinha. Bateu um nervosismo, como é que foi? Nossa, não, foi surreal, assim, quando a gente estava fazendo o trabalho, a gente pensou que era algo grande, mas quando a gente chegou lá, a gente realmente teve dimensão do que era estar cercado por profissionais muito competentes e nós sendo as únicas estudantes que estávamos lá, então a gente conseguiu ter mais essa dimensão chegando lá, mas é surreal. Que legal, parabéns para vocês, incrível. Obrigada. Eu lembro que o Will falava que era para a gente submeter o nosso trabalho no congresso, mas que era para a gente ficar super tranquilas e não criar muita expectativa, porque era um congresso muito importante. E ele não conseguiu, por exemplo, na época, né, submeter um trabalho. Ele submetia os trabalhos para pôster, né? E aí a gente ficou tipo, eu acho que para apresentação oral vai ser mais complicado. Isso. Aí eu, vamos tentar. Ele, não, tentem que o trabalho é bom, vai valer a pena. E aí a gente submeteu o Will, foi para apresentação oral. Ele, meu Deus, é não acreditava, porque realmente é um congresso muito legal, muito importante. Então, assim, obviamente tinha chances, né, da gente não passar para apresentação oral. Então, mas desde o início ele deu super apoio, né? Mas ele disse, olha, tudo pode acontecer, mas vamos se manter positivo. E deu certo. E a gente não acreditava, não conseguia acreditar. O Will é o professor das meninas, né? Para quem não conhece. É. Mas ele já esteve aqui no podcast ano passado também com a Ana. A Júlia não pôde participar da última vez antes, né? Quando foi... vocês descobriram que foi aceito e estavam na expectativa, né, de ir. Uhum. Então, vamos só recapitular, então, para quem não acompanhou, o que foi a pesquisa de vocês, sobre o que era? Foi uma pesquisa sobre na verdade, foi um relato de caso, que a gente juntou um relato de caso com revisão bibliográfica. Então, a gente pegou o caso de uma criança, né, que a gente atendeu juntas aqui no Centro de Especialidades durante o estágio curricular do internato de pediatria. E era um caso sobre uma criança que tinha epilepsia refratária, então, mesmo com as medicações, as crises convulsivas não cessavam, né, por conta de uma síndrome genética, chamada Síndrome do cromossomo 14 em anel. Aí a gente atendeu essa criança e, pesquisando melhor, a gente foi ver que, na verdade, era uma síndrome muito rara, que o primeiro caso foi descoberto, né, e relatado nas bibliografias em 1970, 71, e até hoje só tinham sido documentados 88, menos de 100 casos no mundo, até hoje. Então, a gente tinha percebido que a gente tinha achado uma coisa muito, muito rara que valia a pena ser descrita, né? Sim, e foram você... Como que foi o atendimento a essa criança? Foi contigo, com a Ana também? Como vocês duas... Como que surgiu, assim? Então, primeiro, o nome dele apareceu para mim. E eu vi a história prévia dele e eu vi que ele tinha epilepsia. E daí eu falei para Ana, porque a Ana gosta muito, se interessa muito. E eu passei o paciente para ela. Uhum. E daí ela atendeu. Eu participei de algumas consultas, mas a primeira consulta foi tu sozinha com ele. E a Ana gosta mais de neuro, ali tá se especializando ainda, essas duas estão estudando, né, Sim. ainda, não foram direcionadas especificamente para uma área, né? Mas tu tem alguma preferência? Então, a minha preferência é gineco. Eu nunca imaginei que eu ia querer gineco, mas eu passei pelo estágio e eu me apaixonei. Daí, agora, eu estou praticamente decidida que eu vou fazer gineco. Que legal. Uhum. Mas mesmo assim, tendo essa participação lá no início da pesquisa, vocês decidiram então continuar juntas realizando?
Que... É que eu acho que independente da área que tu for fazer, medicina é medicina, né? Então, exato. tu tem que se formar um médico generalista, independente da área que tu for fazer. Então, tu tem que ter um conhecimento geral sobre todas as áreas. E a Júlia sempre foi, assim, minha amiga, né, no pessoal, e minha parceira de faculdade. Então, todo o trabalho a gente fez juntas e foi um trabalho muito difícil. E o início dele, ele foi muito bom, mas o início dele foi muito estressante. Porque a nossa ideia, e a ideia com o coordenador, né, o nosso professor orientador, que foi o Will, era submeter num congresso diferente, que era um congresso só de epilepsia. Essa era a ideia. Só que a gente precisava de uns exames desse paciente para conseguir submeter o trabalho completo, porque senão não ia valer a pena, né, fazer. E aí a gente conseguiu submeter, só que não deu tempo. A gente conseguiu os exames, mas não deu tempo de submeter nesse congresso que a gente queria. Aí eu olhei para a Júlia e falei, Júlia, não deu, não vai ser agora, vamos tentar no que vem, final do ano que vem. E aí, nisso, a gente foi pesquisando. Aí a gente, vamos pesquisar mais congressos que tenha de neurologia internacional e vamos ver se a gente vai conseguir. Aí, nisso, eu fui falando com o Will, falando, tu acha que vale a pena nesse? Vale a pena nesse? Então, a nossa ideia principal e primária era outra, completamente diferente. E aí, não deu tempo, e aí parece que foi para ser nesse, né? Vai ver se a gente tivesse submetido no outro, se tinha ido para apresentação oral, não sabemos, né? Era o destino que era para ser nesse. E foi justamente no que o Will falou que poderia ser o mais difícil, o mais desafiador, assim, foi nesse que a gente conseguiu. Mas para esse ano, então, agora está no início, né? Tem, então, a possibilidade de vocês se inscreverem nesse que era o plano inicial? Então, eu acho que tem a possibilidade, mas nessa atual circunstância eu estou mirando num outro congresso que vai ser aqui em Porto Alegre, chamado BRAIN, que é um congresso que tem também especialistas que são internacionais, né? E ele não era em Porto Alegre, então esse ano caiu de ser aqui. E é um congresso bem grande, assim, é bem renomado. Então, eu tenho as ideias, assim, de talvez submeter novamente nesse congresso com as atualizações do caso, né? Sim. Porque teve atualizações de novembro até agora. E então... quais são essas atualizações? É que a gente tinha, no último podcast, inclusive, a gente tinha conversado sobre o paciente, para quem não acompanhou o primeiro podcast, né? Era um paciente que ele tinha síndromes respiratórias repetitivas. Então, ele tomava múltiplos antibióticos e não tinha uma parada nessas infecções. E aí, a gente começou a levantar algumas hipóteses de acordo com a literatura que a gente leu. Então, vários pacientes com essa síndrome foram descritos com uma deficiência de imunoglobulinas, que são nossas células de defesa. E aí, a gente tinha conversado, né? E a gente pediu para esse paciente o que a gente chama de é um exame que dá todas as imunoglobulinas do paciente, para ver se ele tem alguma deficiência ou não, né? E, nesse caso, ele não veio com nenhuma deficiência de imunoglobulina. Então, a gente tem que ir para uma outra linha, porque essa já foi descartada. Então, são essas atualizações, assim, de exames, porque essas coisas de exames demoram bastante pelo SUS, né, para a gente conseguir. Sim, é bem difícil, bem demorado. Difícil. Tem muita coisa que dá para fazer. Inclusive, o tratamento dessa criança está sendo, é importante ressaltar, pelo SUS ali no atendimento do Hospital da Ubra, né? Isso. E realmente tem todos esses fatores de limitação, né? Do SUS, eu digo. Mas, mesmo assim, é interessante ver que tem, apesar dessas dificuldades, outros caminhos, né? Que é o do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, que é muito legal valorizar que tenha isso, né? No nosso Inclusive, isso, país. A gente estava conversando aqui, né? Que, inclusive, isso foi uma coisa que os profissionais que a gente conversou no congresso, que são dos Estados Unidos, eles ficaram bem chocados que o paciente tinha acesso a tudo isso pelo SUS, né? De graça. Não sabiam da existência do SUS. Olha só. Uma coisa que chocou eles, porque para eles a saúde é bem, bem difícil, né, de ser acessada e é bem caro. Sim. Então, quando a gente contou que tudo isso era de graça e que no Brasil a saúde pública, né, temos saúde pública e é de graça, eles ficaram muito chocados. Porque tinha uma coisa muito legal, assim, do congresso, que eu achei muito diferente do que é aqui. Aqui, os congressos, eles são, tipo, no formato palestras, no sentido de que todas as cadeiras, elas são individuais. E aí, são todas as pessoas voltadas ao palco, né? Lá é diferente. Lá são mesas redondas, em torno de 8 a 10 lugares, em que as pessoas sentam juntas nessa mesa. Então,
tu acabava tendo bastante networking nesse sentido, assim, bastante contato com essas pessoas. E quando a gente comentou que esse paciente estava tendo todo o acesso a esse tratamento pelo SUS, eles ficaram muito chocados, assim. Aí eles perguntavam, nossa, mas inclusive exame de imagem, tipo ressonância, tomografia, tudo de graça? E aí a gente, sim, tudo de graça. Tudo de graça, é aqui na Ubra. Exato, em Canoas. Que legal, né? Claro, é legal, assim, ver que isso se destaca, Exato. mas era melhor se todo mundo, né, valorizasse mais, enfim. É. E falando nisso, nessa questão de networking, que vocês tiveram a possibilidade ali de conversar com profissionais renomados internacionalmente, como que foi essa troca? Foi muito gratificante, assim, foi uma honra estar no meio deles, né? E um dos profissionais foi um médico neurologista do John Hopkins. Que é um hospital referência em neurologia nos Estados Unidos. Ele estava lá presente. Eu e a Ana, a gente se olhava, meu Deus, esse cara é muito importante. E assim, o melhor, pior não, né? O melhor é que ele palestrou antes de mim. E aí eu olhava pra Júlia e eu falava assim, Júlia, ele tá palestrando antes de mim, o que vai sobrar pra mim lá em cima? Sim, era Porque surreal era estar no meio surreal, deles. assim, e ele falava com um domínio do assunto, assim, e ele falava exatamente sobre epilepsia, que era o assunto que eu ia levar depois. E aí a gente ficava olhando ele apresentar e ele falando sobre a carreira médica dele, eu ficava pra Júlia, a gente tá bem no começo, sabe? Mas isso é muito assim, gratificante, com certeza, né? Para vocês, de ver que vocês estão ali diante de gigantes da medicina. Então, vocês que estão começando agora, isso é um grande passo, né? Vocês já estão bem à frente do que essa proximidade traz muitas possibilidades para vocês, né? Tendo contato com esses profissionais. E eles nos tratavam muito assim, assim, de igual para igual. Eles não nos tratavam como se nós fôssemos, são só estudantes ou qualquer coisa do gênero, Isso é assim. verdade. Foi muito legal. Que assim. legal. Se interessavam bastante pelo assunto, conversavam conosco, tipo, foi bem... Que legal, Foi muito, uma experiência muito bem surreal. Bem surreal. show. Uhum. Bom, tenho algumas perguntas ainda para fazer para vocês, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Eu preciso chamar um breve intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco mais sobre o trabalho que as alunas de medicina da Ubra apresentaram num congresso internacional de neurologia na Flórida. Meninas, como que foi assim? Qual que é a experiência mais marcante que vocês guardam assim, levam dessa experiência? Eu acredito que seja quando nós conversamos com o médico especialista de neuro do John Hopkins e ele falou que nós estaríamos super convidadas para fazer estágio lá no hospital. Então, isso Isso pra foi gente- chocante, assim, a gente ficou bem sem reação. é Ele falou que ele explicou todo o processo para a gente fazer estágio no John Hopkins, né, que é um dos maiores centros de neurologia dos Estados Unidos. E ele ainda deu o contato dele para a gente e se dispôs a fazer uma carta de recomendação caso a gente Uau! precisasse. É. E aí a gente ficou olhando assim. Que incrível! Foi uma coisa incrível, surreal surreal. pra gente. Vocês estão ainda numa etapa do curso que eu acho que não é possível ainda fazer o estágio, mas futuramente, então... Isso. Isso. É que o internato que a gente está agora, que são os 2 últimos anos, né? Esse é o nosso último ano, no caso. A gente tem os estágios que são obrigatórios. Então, a gente tem 7 dias de férias e os estágios optativos, que são os que a gente faz no final do curso, né? Terminando, eles precisam ter convênio com a universidade. Então, é um pouco mais difícil de casar as datas, né? Mas, igual, é uma oportunidade que fica aberta, fica em stand-by ali, é uma porta também que fica aberta. Então, acho que foi o ponto alto, assim. É. E é interessante também trocar essa ideia. Vocês provavelmente já conversaram com o professor Antônio, né? Que Sim. faz Ele esse nos ajudou intermédio para muito. daqui a pouco fazer esse convênio aí. É muito interessante porque esse tipo de pesquisa que vocês apresentam, o trabalho de vocês vai abrindo portas, né?
não só para vocês, mas para a universidade, enfim. Então, parabéns. Obrigada. Inclusive, o professor Antônio foi um dos grandes responsáveis para a gente conseguir ter ido para os Estados Unidos apresentar esse trabalho, porque o primeiro caos inicial foi que o visto da Júlia estava vencido. Ai, eu lembro que tu comentou isso, no último podcast. Por isso que ela não tinha conseguido vir participar do último, porque a gente não sabia se ela Não ia sabia se conseguir. eu ia. E o professor Antônio foi desde o início, desde nos ajudar para conseguir o visto de emergência dela até as nossas estadias lá. Então, ele foi fundamental para a gente conseguir apresentar esse trabalho. Ele foi atrás de carta para eu levar no visto, na entrevista de recomendação, né? O carta era do reitor. Isso, da UBRA. E falando sobre o trabalho, da importância que a UBRA, enfim, estava financiando a viagem, né? Para ter mais chances do visto ser aprovado. Sim. Porque hoje em dia está um pouco mais difícil, né? E eu precisaria rápido, então a gente conseguiu uma data bem próxima. Levei a carta, no fim não precisou, mas eu acho que eles tiveram acesso a essa carta antes, né? Sim, até porque eles são bem rigorosos. Eu mandei vários documentos, mandei essa carta, enfim, eu acho que eles veem tudo isso. Mas o bom é que tu já tinha visto, né? Era só a renovação, já é um meio caminho andado. Já é um meio caminho andado. Mas, então, eu já ia perguntar para você sobre o suporte da universidade em relação ao estudo, à viagem, enfim, tudo. Sei. E, além disso, como que foi, assim? Uma coisa que eu não sabia é que a faculdade apoiaria tanto, assim, eu não imaginava que eles nos apoiariam tanto, assim, e recurso financeiro, tudo, assim, eles nos ajudaram 100%. E não é uma coisa, assim, que não conhecia ninguém que tinha ido para fora em congresso, assim, com o apoio da universidade, não é muito comum, né? Então, quando isso aconteceu conosco, foi bem positivamente chocante, assim, É. porque a gente não esperava que a gente fosse ter todo esse apoio, porque, querendo ou não, é uma coisa muito difícil, tanto para conseguir ter o trabalho aprovado, quanto para a gente conseguir organizar uma viagem internacional em 2 estudantes, né? no Num internato. no internato, que a gente não tem férias. Tipo, a gente tem 7 dias de férias, mas é umas férias que já são pré-estabelecidas no começo, então a gente teria que mudar a data das férias. Enfim, é um cronograma, assim, muito difícil de conseguir. Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça todo que a gente tem que moldar. E a UBRA foi muito solícita, assim. Eles conseguiram organizar tudo pra gente num tempo recorde, porque, como eu falei antes, a nossa ideia era ter colocado em outro congresso. Então, esse surgiu depois, assim, foi uma segunda opção. E ele era antes do que o congresso que a gente ia botar. Então, a gente teve um período muito curto de tempo para organizar tudo. E ainda esse período curto ainda foi dividido no meio. Então, metade do que já era curto, porque a Júlia estava sem o visto. Sim. Então, a gente tinha que esperar ela ter o visto ou não para conseguir organizar toda a viagem. Então, tudo foi comprado em cima da hora. E a faculdade organizou tudo, assim, as passagens, a hospedagem. hotel. Legal. Exato, eles deram todo o incentivo. Todo o incentivo, suporte. O Antônio também, quando a gente estava nos Estados Unidos, qualquer coisa que a gente precisava, Falava com ele o estava Antônio. online no WhatsApp com a gente o tempo inteiro. Exato. Foi bem, bem bom, assim. Que Sim. legal. Uhum. E como que foi, voltando um pouco assim, na construção do trabalho, como que foi essa divisão? Tu é autora? Isso. E como que é, assim, que foi a divisão do trabalho? Eu fiquei como autora principal do trabalho, porque eu fiquei responsável pela parte de redigir o trabalho, então eu que escrevi ele, mas a gente tinha um período muito curto de tempo para conseguir fazer todas essas revisões bibliográficas, e por ser um trabalho, por ser um caso muito raro, a gente precisava fazer um resumo, então a gente precisava ler toda a literatura que tinha disponível sobre esse trabalho. Então a gente precisava ler tudo, desde o primeiro caso e todos que tinham descritos. E aí, Não são muitos, né? Não Então, são muitos, mas ainda são muitos para uma pessoa conseguir fazer Exato. tudo sozinha. Até encontrar... Isso. Isso. Justamente, é tão escasso porque não é muito conhecido, é muito raro, não são muitos trabalhos, então tem toda essa questão. Aí a Júlia ficou responsável pela parte de procurar todos os artigos, ler, ver o que era coerente ao caso, resumir. Então, a gente fez um trabalho, assim, bem de dupla mesmo, foi bem dividido. Então, tu ficou mais com essa parte de revisão ali. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Então, Não. Sim.
E, assim, quais são agora os próximos passos, assim, vai ter continuidade esse estudo? Porque tu está ainda tratando o paciente, né? Como que fica, assim? Com a ajuda do Will, que é o nosso orientador, a gente conseguiu encaminhar esse paciente para fazer uma consulta num hospital de referência para fazer uma cirurgia de epilepsia. Só que pelo SUS, as coisas acabam demorando mais, né? Então, ele está encaminhado, né? Ele tem esse encaminhamento e a gente está na fase de aguardar. Tem que esperar. E eu acho que o próximo trabalho seria sobre a conclusão, né? Pós-cirurgia, o tratamento, se deu certo, né? Enfim, os avanços, no caso dele, em relação à cirurgia. E ele continua tendo consultas, assim, de rotina? Como que é? Ou tá agora controlado, aguardando? Eu falei com a responsável dele, né? Faz umas 2 semanas. E ele continua tendo os mesmos casos de infecção de via aérea superior. Então, ele continua com os mesmos casos, mas... Não tem um controle, não Isso. tem... Mas as crises convulsivas deram uma diminuída, assim, deram uma trégua. Mas igual, assim, a gente não está acompanhando mais os atendimentos no ambulatório de pediatria, porque agora a gente está fazendo estágio obrigatório em outro lugar, né? Então, a gente acaba estando longe da UBRA nesse semestre. Mas eu estou sempre em contato, assim, e eles ainda não foram chamados para consulta. Então, a gente está aguardando. E esses atendimentos que vocês realizaram, que tiveram conhecimento do caso, enfim, é no centro de especialidades ali da UBRA, da UBRA, isso. A mãe ficava muito grata, né? Porque ela pingou já em vários especialistas e ali no centro de especialidades ele reúne o pediatra, ele reúne várias especialidades que o paciente precise, né? Estão todas ali. Então, é bem legal. Agora, ela está em acompanhamento nesse centro, mas, infelizmente, é uma fase que a gente tem que esperar, né? Com certeza. O que a gente acredita é que a cirurgia possa beneficiar ele e talvez cessar, né, essas crises que ele vem tendo. É a esperança, porque com o tratamento que ele tem hoje não é suficiente. Que idade que ele tem mesmo? Eu não me lembro. 4 anos. 4 é bem pequenininho. Aí a nossa principal, assim, ideia da cirurgia é tanto tirar as crises quanto diminuir a quantidade exorbitante de remédios que ele toma, né? Porque ele já tem efeitos colaterais, como anemia, enfim, por conta das medicações. E durante esses atendimentos, vocês tiveram acesso a outras especialidades, assim? Em relação a esse paciente? Não, agora com outros pacientes, assim, de experimentar outras áreas ali da medicina. Pois é, como é um centro novo, logo que a gente passou ali, a gente só passou pela pediatria. E daí logo a gente mudou o estágio. Nós fomos para gineco e daí em outro hospital, né? Não é ali no centro. Então, a gente não teve mais contato com as outras especialidades que tem ali. É que o centro é relativamente novo, É né? muito novo. Nós fomos as primeiras, né? Inauguramos as salas ali. Tinha recém-inaugurado e daí a gente passou pela pediatria ali. Então, vocês estão em qual semestre mesmo? No 11º agora. Quase no finalzinho. É o último ano. E, bom, eu acho que é isso, assim, vocês estão totalmente no caminho certo, né, de se desenvolver e ir para esse lado da pesquisa. É um dos caminhos, né? Sim. Vocês gostaram da parte da pesquisa? Muito. Reforçou? Como que... Muito. A gente viu com essa pesquisa que é possível a gente ir bem longe. Não imaginávamos que a gente ia para os Estados Unidos e essa pesquisa abriu portas, eu acho que vai continuar abrindo, né? E enfim, a gente estudou bastante, se dedicou bastante e eu acho que todo mundo, assim, todos os alunos ali da faculdade que quiserem ir atrás e fazerem pesquisas, enfim, a gente não precisa ficar só aqui, a gente pode pensar... Em algo grande. Em algo grande. E que a universidade também apoia. Exato, né? Saber que a universidade apoia. A gente não tinha essa noção, descobrimos agora, né? E a universidade está ali. Se tu quer fazer a tua pesquisa, se tu quer submeter ela para fora do Brasil, a faculdade vai te ajudar. E é isso, assim, basta querer, não...
Querer se dedicar, porque Querer se não existe dedicar. não existe medicina sem pesquisa, né? Cada conduta, todo mundo se baseia em alguma coisa. Então, a pesquisa é Exato. sempre o que todo mundo acaba se baseando. Então, para nós foi muito importante assim essa viagem, não só para o nosso currículo acadêmico, né, que é uma questão muito importante para o currículo, mas também foi importante para o nosso pessoal, assim, para a gente conseguir ver que a gente tem capacidade de fazer algo que vá muito além daquilo que é básico e batido. Exato. Então, a gente teve um apoio muito grande da faculdade, então eles ainda um apoio tanto para o trabalho quanto também social, assim, eles acabaram permitindo que a gente ficasse 2 dias, 3 dias a mais nos Estados Unidos para fazer turismo. E como que foi? O que vocês conheceram por lá? Muito legal. A gente foi para Disney. A gente foi para Disney porque o congresso era em Orlando. Que legal. Então a gente foi para Disney, a gente foi para Universal, que são os parques lá, assim. Então Deu tempo de fazer tudo? Deu tempo de fazer tudo. Então, além da gente ter tido uma grande experiência, assim, acadêmica, né? Porque foi uma grande experiência acadêmica. A gente ainda teve uma grande experiência de turismo, de social, viajarmos juntas, de estarmos só nós duas juntas. Então, foi muito legal. Foi uma experiência única, foi surreal. Até hoje eu fico pensando, meu Deus. Vocês já conheciam a Disney? Já. Sim, Já. mas juntas nunca. Sim, com uma amiga, né? Enfim. Foi a primeira vez que eu fui com uma amiga. Foi outra experiência. Outra experiência. É muito legal ver, assim, como vocês falaram, que para além da parte técnica de estudo, vocês também estudando e desenvolvendo, além de se desenvolver na área de vocês têm possibilidade de ter experiências pessoais, né? Exato. Gratificantes. Exatamente. Muito legal. Bom, o nosso tempo é curto, acabou já o tempo do episódio, mas foi muito legal conhecer um pouco mais dessa experiência que vocês tiveram e fiquei curiosa agora, né, para ver se vocês vão no futuro aí submeter o trabalho a outros congressos, esse que vai ter em Porto Alegre. Que época que vai ser mesmo? Vai ser em junho. Junho? Mas ainda não está submetido. Então, estamos em análise. Pensem aí, vejam e me contem. Venham me contar as novas experiências que eu adoro ouvir, a gente adora acompanhar. Muito obrigada, meninas. Obrigada também por nos receber. Até uma próxima. Até uma próxima. E para você que nos acompanhou também, muito obrigada e até amanhã.